Está começando mais um vídeo aqui do The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje aqui do The Information. Segunda-feira, pós-semana 13, a gente então vai falar um pouquinho hoje sobre uma das franquias que jogaram nesse domingão de NFL, que é o Kansas City Chiefs, acabou sendo derrotado para os Chargers em casa. Antes disso, já vou pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações, ajude The Information a chegar por aí, espalhe esse vídeo, mande no grupo de WhatsApp, Facebook, ajude o The Information e o futebol americano irem mais longe, certo, gente? Enfim, vamos lá então falar um pouquinho sobre o Kansas City Chiefs. A franquia foi derrotada em casa para o rival de divisão. Os Chargers foram a Kansas City e venceram o jogo 30-24 e com 3 semanas passadas da regular season, a gente já começa a olhar para as franquias e já tem então mais uma opinião um pouco mais concreta. Não tem apenas um jogo para analisar ou 2 jogos para analisar. São 3 jogos e a gente vai aqui falar um pouquinho sobre esses 3 jogos do Kansas City, né? Começando então primeiro pela defesa, que é o grande problema desse time, não tem como não negar isso. A defesa é muito fraca, muito fraca. Sofreu de novo, mais uma vez o jogo cedendo mais de 30 pontos. De novo, foi uma unidade que foi dominada em algum período do jogo. No primeiro tempo, cara, a defesa não tinha resposta, a defesa sofria muito, conseguiu fazer um primeiro quarto decente de certa forma. O começo do jogo foi decente, mas conforme foi desenvolvendo os ajustes de Chargers, foi entrando, cara, a defesa não teve resposta. Foi pro intervalo perdendo por 2 posses. Aí, quando o jogo voltou para o segundo tempo, o ataque de Kansas City conseguiu deixar o jogo de igual para igual, mas mesmo assim a defesa continuou sofrendo. E aí, então, os Chargers continuaram pontuando, continuaram andando, continuaram tendo controle e muitas vezes sendo melhor que os Chiefs em campo, como um time inteiro, porque em poucos momentos a defesa foi melhor do que o ataque dos Chargers. E aí, então, isso gera uma pressão pro ataque, né? Porque se a tua defesa contra o jogo terrestre, que de novo, é uma das piores da NFL, e contra o jogo aéreo, que foi o caso nessa partida especificamente, sofreu muito, e finalmente um bom jogo do Justin Herbert, aliás, né? A gente não vai falar aqui tanto dos Chargers agora, mas o foco dos Chiefs, é um bom jogo do Herbert. Mas se a tua defesa não consegue parar o teu adversário, tu sabe que tu vai ter que fazer mais pontos, e quando é fazer mais pontos, não é fazer mais que 20 pontos, que é o 24, talvez uma defesa mediana para boa, consegue fazer. A defesa dos Chiefs, tu vai ter que fazer, quem sabe, aí, ó, 35, 38. Semana passada, o ataque fez 35 pontos e perdeu o jogo, sabe? Por quê? Porque a defesa não dá confiança e o ataque tem que marcar em toda a posse. Só que uma coisa desses Chiefs de 2021 que não acontecia no passado é os turnovers, né? Esse ano, o Mahomes tá tendo muito problema com os turnovers, né? A gente falou no passado, ao longo do Infocast, durante toda a temporada, que o Mahomes tinha alguns passes que eram para ser interceptado e não era. Chegou contra Miami no meio da temporada e tinha uma estatística que ele tinha 12 passes dropados de interceptação, ou seja, eram 12 índices que poderiam ter ocorrido, mas que o CB botou a mão na bola e não agarrou, o defensor não conseguiu concluir a interceptação, mas que era para ter sido interceptado. Então, o Mahomes não é de hoje que ele às vezes dá uma tipo louca, quer ser o super-homem e consegue fazer algo genial, mas pode também fazer algo idiota. Foi assim contra Baltimore, numa interceptação em uma terceira descida que ele deveria ter sido sec. Aquela interceptação gerou um TD depois e foi a jogada. Aquela interceptação foi a jogada que pôs os Ravens na partida de novo. Que estava no drive para abrir 3 posses, matar o jogo. E aí então os Ravens recuperaram a bola numa interceptação, fizeram um TD e voltaram para o jogo. Acabou dando a vitória um pouquinho depois. Claro, teve outros erros que a gente já vai comentar, mas sim, o Mahomes tem peso nessas derrotas. O Mahomes precisa cuidar mais da bola. A interceptação que ele teve no 2-minute warning não pode ocorrer. Foi uma leitura burra, ele tentou ser o super-homem, o alvo estava muito bem marcado, ele deveria ter se livrado da bola, não deveria ter forçado o passe. O passe foi horrível, um overthrow que a bola foi no colo do safety dos Chargers e isso não pode acontecer, porque isso, de novo, foi mais um dos destaques da derrota do Kansas City. E aí, então, tu soma esses erros do Mahomes, que nesse ano estão acontecendo e que ano passado não aconteciam, talvez por sorte mesmo, dá pra falar isso, mas o Mahomes precisa cuidar mais da bola, junto com todo o ataque, porque tá acontecendo drops. A primeira interceptação do Mahomes não foi culpa do Mahomes,
Foi culpa do wide receiver que botou as mãos na bola, a bola rebateu para cima e aí caiu no colo da defesa dos Chargers. 2 fumbles, o Clyde Edwards-Helaire de novo fazendo a bola, Tyreek Hill teve um fumble na red zone praticamente. Então a gente vê os Chiefs errando bastante. Algo que não acontecia nos últimos anos era o ataque errar. A defesa errava, a gente sabia que a defesa não era tão boa assim. Tirando no ano que a franquia foi campeã, que a defesa deu uma melhorada e performou até como top 10 na segunda metade, no final daquela temporada. No geral, nessa era Mahomes, a gente sabe que a defesa não é tão confiável. Só que quando o teu ataque faz 35 pontos por jogo, 32 pontos por jogo na média, é muito mais fácil tu esconder os problemas da defesa. Só que o ataque não errava. Esse ano, o ataque está errando. O ataque está entregando a bola, seja interceptação dropada, interceptação por culpa do Mahomes, fumble por causa do Clyde Edwards-Helaire não segurar a bola. O ataque está errando. Isso não acontecia. E isso está sendo o ponto para a defesa jogar pior ainda, porque fica mais evidente os erros dela. E com isso, o time às vezes não vai conseguir fazer mais do que 32 pontos, que é talvez o que a defesa vai ceder. A defesa cedeu já 36 pontos e o time fez 35 e perdeu o jogo. E não vai ser a única vez que vai acontecer, enquanto essa defesa não for melhorada, porque o jogo terrestre é muito bem explorado contra essa defesa. O jogo aéreo, os Chargers também exploraram muito bem nesse final de semana. Então os Chiefs é um time cheio de erros, no ataque e na defesa. No ataque, é plausível tu conseguir contornar isso. Tu tem as peças para fazer. Porque por mais que o Mahomes às vezes dê uma de porra louca, ele ainda é o maior talento da história da NFL. Cara, assim, ó, quem acha que eu tô falando aqui com o Mahomes é tudo isso? Ó, desculpa, tu tá ouvindo com, sei lá, o cérebro desligado. Mahomes é tudo isso, sim. Só que ele precisa cuidar mais da bola. Não é porque o cara é o maior talento da história da NFL que ele não mereça ser criticado. Ele merece, ele tem muito dedo nessas 2 derrotas. O ataque precisa parar de soltar a bola também. Agarra a bola quando o passe vai. Não deixa a bola cair quando tu está carregando ela. Os fumbles e drops também estão matando essa franquia. E aí na defesa é algo mais complicado de se gerir, porque se no ataque tu tem todas as peças para voltar a ter talvez um dos melhores ataques ou o melhor ataque da NFL, tu tem Hill, tu tem Kelce, tu tem Mahomes. Cara, a defesa é mais complicado, porque não é um drop aqui, não é uma leitura errada do teu QB que é muito bom. É falta de talento. Falta talento nessa defesa pro jogo aéreo e pro jogo terrestre. Tu tem playmakers. Eles conseguem fazer jogadas incríveis. Eles conseguem mudar jogo de partida, mudar o rumo do jogo. Conseguem uma interceptação aqui, uma pick six aí. Só que ela não é constante. E tu não ser constante, alguma hora vai fazer a diferença. Ano passado a gente falou no Information, toda a temporada, os Chiefs tinham um grave problema. Esse problema poderia aparecer talvez no Divisional Round, na final de conferência, ou no Super Bowl. E foi o que aconteceu. Apareceu no pior momento, que foi no Super Bowl. E os problemas que a gente falava na semana 8, semana 9, semana 10, se concretizaram no Super Bowl. Esse ano, os problemas estão acontecendo agora, já no começo da regular season. Não é absurdo tu pensar que esse time poderia estar 0-3 se não fosse o Panther dos Browns fazer a cagada que fez na semana 1. O time tem que consertar algumas coisas, é grave. E assim, ainda é melhor time para ser, na teoria, ir para a prática, né? Sair do papel, ser o melhor time, ganhar a divisão, Mahomes, tudo mais, cara. Ainda acho que o Conselho vai se recuperar, obviamente, vai ser campeão de divisão. Não acho que isso não vai acontecer, mas tem que abrir o olho, porque tem 2 franquias que estão invictas na divisão e que talvez jogam melhor por causa dos adversários serem talvez mais fracos, tem essa análise também, mas tem os Chargers. E os Chargers já venceram um duelo e tá jogando muito bem. E bateram uma defesa forte, por mais que tenha perdido o jogo contra o Cowboys, é um time que tá performando muito bem, e não é nenhum demérito perder, por exemplo, pros Cowboys, que tá jogando muito bem nesse começo de temporada e merece mais respeito também. Então, assim, a gente viu um começo estranho na AFC West. E os Chiefs precisam acordar, porque tem erros corrigíveis, como é do ataque. Mas a defesa é um problema, e aí tu precisa arranjar alguma forma de contornar, ou pelo menos diminuir esse desastre que está sendo o começo de temporada defensiva do Kansas City, aliado com erros bobos que são contornáveis e consertáveis no ataque. Mas eles continuaram na semana 1, na semana 2 e na semana 3. E precisa ser contornado o mais rápido possível, porque talvez em algum momento vai ser tarde demais, e aí os Chiefs não vão ter a seed 1, não vão ter a bye, vão se complicar, vão ter que jogar fora uma final de conferência, e quem sabe isso de novo
pode custar mais um título para Patrick Mahomes e Kansas City Chiefs. Certo, gente? Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Concorda com a opinião? Discorda da opinião? Comenta aqui embaixo. Vamos junto fazer uma discussão. Enfim, gente. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.